E aí, tudo bom com vocês? Não esqueçam de fazer a sua inscrição e deixar o like de vocês, que é muito importante. Compartilhar o vídeo e se tornarem membro do canal. Esse vídeo é referente ao vídeo anterior, tá, gente? Que eu vou conversar com vocês sobre essa situação dos brasileiros, né? Que é uma situação que eu já tinha falado há muito tempo, já tinha conversado sobre essa situação com vocês, mas ninguém deu ouvido e ainda fui extremamente criticado por dizer as verdades, né, de Portugal. Eu considero que isso que está acontecendo, eu sei que não é um momento para crítica, mas também é muito difícil você ficar numa situação onde você não pode falar nada porque as pessoas estão passando por essa dificuldade. Ao mesmo tempo, essas pessoas elas querem jogar a culpa no governo, querem dizer que o governo tem que ajudá-las. Sim, concordo que o governo tem que ajudar, mas essas pessoas sabiam quando elas vieram para Portugal que isso poderia acontecer, porque ninguém poderia prever, né, essa situação do coronavírus, mas outras coisas poderiam acontecer. Então uma pessoa que sai do seu país tem que fazer o planejamento, tem que trazer um dinheiro e tem que ter um dinheiro guardado. E eu sempre falei isso, eu sempre avisei isso para as pessoas, e o que aconteceu foi ao contrário. O que aconteceu foi que fizeram vídeos aí contra mim, falando que eu era isso, falando que eu era aquilo, e muita gente acreditou, tanto que depois que eu comecei a falar de Portugal, o meu canal caiu muito audiência, nem sei se vou continuar falando de Portugal. Eu tinha muita audiência no meu canal, muita gente assistia meu canal, e depois que eu comecei a falar de Portugal, e principalmente depois que essas pessoas começaram a fazer vídeos, né, contra o meu canal, muita gente parou de assistir. Agora, o que eu falava de ruim, né, para essas pessoas, era exatamente isso, né, que está acontecendo, para que não acontecesse o que está acontecendo agora com essas pessoas. Tomar cuidado, que não tem trabalho, que as coisas aqui são difíceis, mas as pessoas insistem em dizer que não é. Eu já cansei de dizer que Portugal é bom para quem tem dinheiro, Portugal é bom para quem está estabilizado, Portugal é um país maravilhoso, mas isso é para a pessoa que tem condição. Mas não, o que teve de gente dizendo ao contrário, teve de pessoas dizendo que isso não era verdade, que Portugal tem muito trabalho, que Portugal é um país maravilhoso no sentido de dinheiro, e isso não é verdade. Pessoas que vivem aqui sabem disso. Se a situação está difícil até para os portugueses, imagine quem não é daqui, né, gente? Vai ser muito mais difícil. Essa situação tem várias matérias, vou até deixar um link de uma matéria aqui, de os brasileiros que estão morando em quarto. A grande maioria do pessoal que vive em quartos em Lisboa, né, basicamente, estão tendo problemas porque não tem emprego, os restaurantes estão fechados e essas pessoas viviam disso. E aí elas estão desesperadas, porque nem todo senhorio quer saber. Tem muito senhorio que quer o dinheiro dele, tem muito senhorio que quer que, né, as pessoas paguem, né, para poder ficar dormindo, daí por diante. E aí sobrou para quem? Sobrou para o presidente Bolsonaro, né? O presidente tem que resolver o problema, o presidente ele tem que resolver essa situação, porque o governo de Portugal não vai resolver essa situação. O que eu acho sobre isso é que o governo de Portugal pode até ajudar, como também o presidente da República do Brasil pode até ajudar. Não concordo com todas as coisas que o presidente tem feito no Brasil, mas isso não é um problema meu, mas eu acho que colocar a culpa nele nessa situação, eu acho que não tem sentido, porque eu acho que isso não é culpa de presidente nenhum, isso é culpa das pessoas. Eu, quando vim para Portugal, eu vim consciente dos problemas que tinha, eu sabia que eu não estava no meu país, eu sabia que eu poderia ter problemas, eu sabia que muitas coisas poderiam dar certo, como outras não, né? Como eu estou até hoje desempregado e não consigo arrumar emprego do que eu queria. Tive uns empregos aqui muito ruins, passei por péssimas experiências de trabalho, mas eu sabia que seria assim, eu sei que vai ser assim e eu estava ciente disso, ok? Só que a minha situação é diferente, eu estou na minha casa, estou no meu apartamento, eu vivo a minha vida, não estou dependendo de ninguém, sabe? Eu tenho como me manter. Agora, muita gente veio para cá na esperança de arrumar um emprego, muita gente veio para cá na esperança de conseguir alguma coisa, enganado por pessoas que dizem que tudo aqui é fácil, sendo que não é. E, infelizmente, muita gente não clica no meu canal, muita gente não assiste, não sei porquê, se é birra ou se porque as pessoas falam mal de mim, sendo que se você pegar todos os meus vídeos, eu não estou criticando ninguém, só estou falando sobre o que acontece comigo e sobre o que eu estou vendo que acontece em Portugal. Tá? E quando eu falo, as críticas que eu fiz foi referente às situações que eu estou passando, porque apesar de eu ter meu apartamento, apesar de eu ter minha casa, minhas coisas, eu tentei trabalhar aqui, eu tentei viver com o dinheiro daqui, eu vi que não era possível, uma vez que você não tem uma formação que eles necessitam aqui no sentido de falar um inglês, de falar um espanhol, de falar um francês, né? Fica muito mais difícil para você conseguir arrumar um trabalho, tá, gente? Então, a maioria das pessoas que estão imigrando não tem isso.
Digamos que de 100% das pessoas que estão saindo do Brasil para vir para Portugal, 80% não fala inglês. Então, não adianta, porque vai ser muito difícil você arrumar um emprego se você não falar. Eu agora estou começando a estudar inglês, estou me preparando, aproveitando esse tempo que eu estou em casa sem fazer nada. Já vou fazer minha matrícula em setembro, vou fazer 3 anos numa escola, se der tudo certo, né? Se todo mundo conseguir viver depois dessa crise do coronavírus. Então, sabe, eu acho que as pessoas precisam entender que morar na Europa não é o Brasil, aqui é diferente. Por mais que o português seja o idioma oficial do país, é necessário que você saiba um pouco mais para que você consiga mais oportunidades. Então muita gente vem na ilusão, né? Muita gente acredita no que dizem, muita gente não consegue clicar nos canais certos, não assistem, né, as pessoas certas, porque eu vivo já quase 3 anos em Portugal, eu estou na minha casa, eu vivo a minha vida aqui e eu não entendo por que muitos brasileiros não assistem meu canal. E muitas pessoas também criticam e não respeitam o meu trabalho, né? Então, gente, eu tentei avisar já desde o ano passado, desde o meio do ano, eu venho fazendo vídeo, fiz vídeos antes da crise, falando para as pessoas tomarem cuidado, inclusive um vídeo que foi uma polêmica terrível, que teve vários canais que ficaram contra mim, tá? Sendo que eu não fiz nada demais, sendo que eu só estava falando a minha opinião, e olha aí agora. Agora sabe o que vocês fazem? Pede para esses canais que fizeram isso, que incentivaram vocês a virem para Portugal, para eles pagarem a passagem para vocês voltar. Porque Bolsonaro não tem nada a ver com isso, e nem o presidente de Portugal. Isso é responsabilidade de vocês que não prestaram atenção antes, tá, de vir para Portugal, que não pesquisaram direito, que não analisaram quem estava falando a verdade, quem não estava, que acreditaram no conto de fadas, porque é muito difícil você clicar no canal e você ouvir uma realidade e você não quer aceitar, o que ele está falando é mentira. Imagina, ele está falando isso porque ele quer se aparecer, ele está falando isso não sei o que. Não, gente, eu estou falando o que acontece. Eu estou pegando a câmera aqui falando exatamente o que acontece, não estou inventando nada e muito menos querendo me aparecer e daí por diante. Eu tenho um trabalho, já falei para vocês, tá aí, o meu trabalho estava indo muito bem. Foi eu começar a falar de Portugal que o meu trabalho caiu. Se vocês pegarem os meus vídeos que têm mais visualizações, não é falando de Portugal. Então eu quis trazer esse trabalho para ajudar o brasileiro e na verdade eu fui prejudicado porque as pessoas saíram falando mal de mim, ficaram denegrindo minha imagem, tem gente que manda mensagem para mim me atacando, sendo que não fiz nada, entendeu? Sendo que só quis ajudar os brasileiros e ainda muitos brasileiros não assistem porque acreditam nesse tipo de situação. Não vou dizer que não tenho pena, tenho sim, eu acho que eu como ser humano, eu tenho que acreditar que Deus, sabe, que alguém vai ajudar essas pessoas, independente dessa situação. Espero que elas consigam resolver a situação, que elas consigam voltar para o Brasil. Mas o que eu acho que as famílias que estão no Brasil, que deveriam ajudar essas pessoas. Porque ficar esperando isso do governo, o governo não vai resolver isso, Itamaraty não vai resolver isso, e o governo de Portugal vai resolver isso talvez. Porque, gente, tem um monte de gente para ajudar aqui em Portugal. Tá cheio de portugueses precisando de ajuda, tá cheio de idosos aqui que precisam de ajuda. Então vocês acham justo o governo de Portugal deixar de ajudar essas pessoas para ajudar pessoas que vieram para cá e não pensaram, que não, sabe, pesquisaram, que não se prepararam? Eu sabia que isso poderia acontecer, tanto que eu sempre falei para as pessoas, cuidado, tomar cuidado, porque começou a vir um monte de gente para cá. Isso foi em agosto, desde julho do ano passado, que começou aquela loucura de vindo vários aviões do Brasil para Portugal. E eu avisei, falei, mas as pessoas não ouviram. Os meus vídeos estavam chegando muito longe, muita gente estava assistindo, mas aí veio algumas pessoas e derrubaram e queimaram o canal. Hoje o canal está sendo assistido bem menos, não porque eu sou incompetente no que eu faço, e sim porque as pessoas falaram tão mal do meu canal que claro que as pessoas não iam querer clicar, né? Porque se tem um monte de gente que tem mais inscrito, tá falando, não assiste esse canal, por que você vai assistir? Agora, o que adiantou fazer isso? Sabe o que adiantou? Que essas pessoas que fizeram isso, que são responsáveis pela situação dessas pessoas que estão aqui passando fome. Porque eu tenho minha consciência tranquila. O CEF pode olhar vídeo por vídeo meu, que ele vai ver que eu tive responsabilidade de falar a verdade e de mostrar para todos os brasileiros o que acontece aqui em Portugal. Portugal é um país maravilhoso, mas você tem que trazer seu dinheiro, você tem que ter o seu preparo, você tem que ter, sabe, como se virar. Porque isso não é só em Portugal, isso é em qualquer lugar. Eu nunca vendi ilusões para ninguém, eu sempre falei a verdade. Eu vivo aqui em Portugal, eu gosto de morar aqui em Portugal, eu não pretendo voltar para o Brasil, estou me sentindo muito bem aqui, mas eu tenho a minha vida, eu consegui fazer minhas coisas aqui.
Mas eu vejo gente que está morando dentro de quarto, eu vejo gente que está tumultuado com um monte de gente, acreditando num sonho que não é verdade. Acreditando numa situação que não é verdade. Até no Brasil, nesse momento, para o brasileiro, está sendo melhor do que aqui. Porque no Brasil, bem ou mal, você vai ter direito lá a um benefício que o governo está dando, e daí por diante, você é brasileiro, você tem os seus documentos. Agora aqui não. Então não adianta você querer colocar a culpa agora em quem? O culpado de você ter saído do Brasil é quem? É o governo de Portugal? São os portugueses? São brasileiros? O presidente do Brasil? Não é assim, né, gente? A gente tem que saber o que está fazendo. Ninguém é criança. Ninguém obrigou, sabe, nenhum de vocês saírem do Brasil e vir para Portugal. Todo mundo veio porque quis, né? Agora, claro que não é o momento de julgar, mas é o momento de reflexão. É o momento de vocês, principalmente vocês que são brasileiros, que ainda pensam em morar em Portugal, analisar por que está acontecendo isso com essas pessoas. Por que tudo isso está acontecendo? Pense, analise e veja que foi falta de pesquisa. Se essas pessoas tivessem pesquisado, elas não teriam vindo neste momento para Portugal, porque Portugal já estava meio complicado de vir neste momento. Desde o meio do ano passado eu já tinha falado isso. Era muita gente, muita gente. Por que aconteceu? Agora tem um monte de gente aqui. Fica difícil até pra gente que é legalizado receber alguma ajuda de tanta gente que o governo tem que ajudar, né? Então assim, as pessoas que investiram, as pessoas que gastaram dinheiro, as pessoas que fizeram tudo certinho, até essas pessoas correm o risco de não ter ajuda nenhuma. Por quê? Porque o governo está atolado de pessoas para ajudar. Porque é complicado. Vocês imaginam um monte de gente passando fome, né, a grande maioria que está em Lisboa. O que o governo vai fazer? Vai deixar essas pessoas lá morrendo, não vai fazer nada? Porque se não fizer nada, depois ainda é o país que vai sair como culpado, o Portugal que vai sair como o país que não presta. Então a gente já sabe, né, que essas pessoas vão, de uma certa forma, o governo vai ajudar. Acredito que o governo não vai deixar essas pessoas na mão, mas que isso sirva de lição, gente. Que isso sirva de lição para que vocês vejam que ninguém vai ajudar ninguém. Na hora que o bicho pega, eu quero ver qual vai ser a pessoa que falou, que incentivou você a vir para Portugal, que vai te ajudar com alguma coisa agora. Vamos ver. Depois você me conta, tá bom? Porque ninguém ajuda ninguém. As pessoas sabem criticar, só sabem falar mal, não respeitam o trabalho dos outros, entendeu? Não respeitam aquilo que as pessoas fazem. E tá aí, ó, toda essa situação, esse cenário, tá nisso. É o que eu falo, um monte de informação, mas um monte de informação errada. Pouco conteúdo certo, pouca informação correta. Eu sempre falei para as pessoas, quando cheguei em Portugal, quis montar um canal, porque quando eu estava no Brasil, eu assistia a vários canais, mas eu não conseguia enxergar, sabe, a verdade, basicamente quase nenhum. Tem alguns canais que eles tentam mostrar, sabe, a verdade, mas a gente sabe que cada pessoa tem o seu trabalho. Não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém, tá? Eu só estou aqui para falar que, na minha opinião, essa situação também teve culpa de algumas pessoas que poderiam ter evitado incentivar tanto o brasileiro vir para cá. Porque agora, gente, o que faz? Vocês acham que alguém vai ajudar? Alguma pessoa vai ajudar esses milhares de brasileiros que estão aí passando fome? Não vai, né? Se não for o governo de Portugal tomar uma atitude para resolver isso, o governo de Portugal ainda vai sair mal visto dessa história, falando que deixa as pessoas jogadas, passando fome e daí por diante. Então, cuidado, quando tudo isso passar, vocês lembrem-se dessa situação, pesquisem para que isso não aconteça de novo. Até o próximo vídeo.